Ana, hoje foi um dia bastante movimentado aí, né, pro boi, pelo menos um pouquinho aí melhor que os últimos dias que a gente estava vendo. E assim, pessoal, milho também, tivemos umas movimentações interessantes e vamos estar comentando aqui. Hoje eu tomei duas posições, né, e eu vou fazer uma análise breve sobre o que eu estava enxergando nessas posições, para a gente dar uma analisada aqui e a gente trocar uma ideia para quem quiser aí discordar, interagir aí sobre essas negociações e também a visão de vocês aí com relação a essas negociações, beleza? Então bora lá, bora começar aqui para mais um vídeo aqui, mais um diário de bordo aqui. Bora começar aqui pelo nosso milho hoje. Fala, Mozart, e aí, tudo bom com você, cara? E aí, acompanhou o dia de hoje? Como é que foi? É, Pessoal, milho aí, nós tivemos uma movimentação de queda novamente, né? Tivemos uma movimentação bastante bacana aqui, tentando romper os R$ 90. Quem acompanha a gente aqui no nosso diário de bordo, agro aí, nosso fechamento do mercado, sabe que a gente já estava de olho nessa região dos R$ 90. Podia ser uma região de suporte bastante forte e a gente estava monitorando ele, né? Se a gente for pegar o gráfico de 30 minutos, a gente teve uma movimentação bem próxima dessa região, né? A gente vê uma movimentação bastante bacana, bem brigada nessa região dos R$ 90. A gente falou que seria algo mais ou menos desse tipo, bastante brigado. Mas hoje deu um sinal de entrada nessa operação, pensando aí numa venda, tá? Movimentação, digamos assim, para quem quer operar, né, num curtíssimo prazo, né, pensando numa correção dos preços aí, pensando num trade um pouco mais curto, né, é uma oportunidade interessante. Fez uma movimentação um pouquinho mais, digamos, um pouco mais agressiva hoje, né? Quem tomou posição hoje pensando numa venda aí, tomou uma posição um pouquinho mais agressiva, um pouco mais arriscada, mas assim, uma oportunidade bastante interessante. Eu estava olhando principalmente o gráfico de 30 minutos, no gráfico de 120 e no gráfico diário ainda não bateu diretamente aí os gatilhos de entrada, mas no de 30 minutos aqui a gente teve um pullback aqui, digamos uh, um teste na média móvel de 30 com respeito aí, e fez com que eu tivesse um gatilho de entrada aí pensando numa queda. Por quê? Porque a gente vinha de uma recuperação de preço, mas a gente esbarrou na média móvel ali e a gente fez uma movimentação de queda dos preços ali logo depois, né? Eu entrei ali por volta das 3 horas das 2 horas da tarde ali, 3 horas da tarde, né? Já pensando nessa movimentação. E assim, digamos, o milho tem bons indicativos aí para continuar nessa movimentação de queda. A gente, apesar de ter testado essa região ali dos 89, a gente viu o milho aí perdendo a mínima do dia, a mínima, né, da última movimentação de queda. E isso aí é um fator bastante importante para a gente. Tá? A gente fez um teste no final ali de maio. Porém, a gente teve uma movimentação muito forte de recuperação dos preços naquele momento, o que a gente não viu na movimentação de hoje. Então, isso aí já indica que a ponta vendedora deve manter as rédeas do mercado, deve manter aí suas posições e tentar trazer esses preços um pouco mais para baixo, né? Então, quem aí quer operar numa venda aí, talvez seja uma oportunidade interessante. Quem não pegou lá em cima, né, no início da operação aos 95 ali, essa entrada após os 90 aqui pode ser uma movimentação interessante. Com o olho aqui nessa média móvel de 100 períodos, tá? Uma média móvel mais alongada no milho. E também, ou se romper essa região, podendo aí ver os R$ 86 aí também, né, nesse milho. Esses dois patamares aí são bastante importantes aí para a gente ficar observando para quem for entrar. Para quem está esperando o gatilho também, são regiões aí onde o mercado pode reverter o movimento e isso aí
pode segurar os preços nessa região. Então, talvez, se a gente vê os gatilhos de entrada aí para esse mercado nessa região aí, não será um gatilho de entrada ruim também, beleza? Mas aí pensando num prazo um pouquinho mais alongado aí do que o prazo que eu tô analisando aí para essa venda, né? Essa venda aqui, como eu falei no início, é uma venda de curtíssimo prazo, pensando numa correção dos preços. Então, eu estou objetivando aí R$ 2 nessa operação, né? Então, objetivos curtos, operação bem curta aí, tentando fazer um preço aí nesse fundo desse mercado. Beleza? Com relação ao boi veio de uma movimentação, digamos, uma tentativa de reversão do movimento. Hoje a gente viu o boi tentando altas aí, isso aí chamou bastante atenção. Quem aí estava observando o boi, essa movimentação de hoje aqui já era um gatilho interessante para entrar numa operação. Tá? Essa região aqui entre 330 e 331 aqui era uma região bastante bacana para estar tomando uma posição pelo seguinte fato: a gente vinha de um movimento de queda, né, um pouco mais indeciso, com uma movimentação, digamos, um volume de negociações muito baixo. E hoje a gente viu uma recuperação dos preços, por mais que no final do pregão a gente viu os preços recuando um pouco, a gente passou boa parte do pregão, né, pelo menos aí tentando ultrapassar os 330 e chegou até 331,50, batendo 301,70 na máxima. Então, pessoal, um pregão aí, digamos, tentativa de recuperação. Se o mercado continuar amanhã nessa movimentação de alta aqui, pode ser um novo gatilho aí para oportunidades dentro desse mercado. Quem está olhando com carinho esse boi. A gente viu o mercado respeitando bastante essa região dos 329, 328 ali. Chegou a dar uma beliscadinha, mas sem muita efetividade. Então, pessoal, pode ser um movimento que a gente estava esperando aí para gatilhos de oportunidade dentro desse boi. Vamos ver como é que ele vai abrir no pregão de amanhã e ver como é que vai ser essa negociação aí já logo no início do pregão. Que vai ser, podemos ter gatilhos de entrada aí nesse boi. Pessoal, passando pelo dólar também, um pouquinho, a gente viu o dólar aí tentar buscar patamares mais altos, aí chegou a bater os 5,15 na máxima aí do mercado, mas já vemos o mercado recuando, né, para o mercado financeiro. A gente viu as cotações do dólar aí caindo um pouco. Vamos provavelmente testar essa região dos 5,2 novamente, né? Já fazendo projeções aí para possibilidades num curto prazo, esse dólar tentar buscar os 4,80. Se a gente traçar projetar um Fibonacci aqui, né? A gente pegar a última movimentação que a gente teve de queda, né, e fazer a máxima ali, pegar no ponto máximo que a gente teve nesse movimento de correção, a gente chega lá próximo dos 4,80, que é a região aí que o mercado deve buscar caso rompa esse 5,2 aí. Então, vamos ficar de olho, vamos aguardar aí que temos boas possibilidades do mercado ainda testar, romper essa região. A gente está vindo de uma congestão, né? Fizemos uma correção breve aí de alguns dias e o mercado deve puxar novamente, deve testar novamente essa região dos 5,2. A mesma coisa para o índice, tá, pessoal? A gente está num movimento aí de congestão, mas temos boas expectativas, o mercado tem boas expectativas para no momento aí que o índice romper essa região dos 130,600, 130,500 aqui, que os preços subam aí, elevem ainda mais, tentando buscar aí os 135, 136 mil pontos aí é a projeção pro pessoal. Então, vamos ficar de olho que temos tudo aí para ter gatilhos de entrada novamente para ações. Quem aí está esperando por entradas aí uma boa oportunidade em ações, pode ser que elas venham a partir do rompimento dessa região. Beleza, pessoal? Então, era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Mercado aí das commodities agrícolas está interessante, está tendo oportunidades, vamos ficar acompanhando que podemos ter bons trades aí nesse curto prazo e médio prazo também.
Beleza? Então, um grande abraço. Nos vemos amanhã na abertura do mercado lá no canal No Rastro do Preço. Tá? O nosso Morning Call começa às 8h20 da manhã, horário de Brasília. Então não percam, bora lá acompanhar que o negócio está muito bacana. E pode ser que a gente tenha operações aí logo no início do pregão. Beleza? Então, nos vemos amanhã aí. Tenham todos um excelente final de dia.